Bom dia, boa tarde, boa noite, meus prezados. Estamos aqui em mais uma videoaula e a gente parou lá na página 10, custos de manutenção do estoque. Então vamos agora entrar juntos aqui, vocês seguindo, conforme a gente já combinou, que a gente vai fazer essas videoaulas diretamente dentro da apostila e trazer material complementar. E lógico, vocês sabem que lá no plantão do Meet a gente vai ter exercício avaliativo sim, a partir da aula passada, a gente já combinou isso para entrar lá dentro daqueles 15 pontos de trabalho. Então vamos lá, custo de manutenção do estoque, não percamos tempo, vamos lá. Custo de manutenção do estoque resultam da estocagem de bens por um período de tempo e são aproximadamente proporcionais à quantidade média dos bens mantidos. Esses custos podem ser agrupados em 4 classes: custos de espaço, de capital, dos serviços de estoque e do risco de estoque. Gente, até as palavrinhas aí já dizem para nós o que é custo de espaço. Por exemplo, custo de espaço é o local onde esse material está estocado, armazenado. E tem um custo esse espaço. Tem um custo esse aproveitamento desse espaço. De capital é justamente o custo referente ao dinheiro, ao valor investido nesse estoque. O de serviços de estoque, é a questão de seguro, de impostos, e do risco de estoque, é os custos associados com a deterioração, o encolhimento, a questão da perecibilidade. Então, eu tenho aqui, trouxe para vocês, além de essa denominação, na página aqui, nós temos lá o custo de espaço, os custos com infraestrutura, aluguel, concessionárias, etc. Custo de capital refere-se ao custo do dinheiro investido no estoque. É o que eu falei, atingindo a questão do valor desse custo. Pode representar mais do que 80% do custo total de estoque, contudo, é o mais intangível dos elementos do custo de manutenção, certo? Porque realmente ele dá a ideia exata, porque você é palpável a moeda itálica, essa questão do dinheiro. Custo de serviço de estoque. O seguro e os impostos são a parte dos custos de manutenção do estoque. Para você manter esse estoque, você tem que tomar a precaução de fazer o seguro e também analisar as questões com relação à parte do leão, aos impostos que são cobrados. Então, na hora de você formar o preço de venda, lógico, você tem que prever tudo isso, para formar um preço de venda. Não é diferente a questão de estoque, porque você tem que ter o seguro desse local lá. De repente pega fogo, coisa nesse sentido, uma faísca elétrica, ou mesmo um roubo, Então, só que roubo está lá no custo de risco de estoque, não no serviço de estoque. Então, o serviço de estoque é seguro e os impostos, que é essas partes de manutenção. Custo de risco de estoque é os custos associados com a deterioração, essa coisa da perecibilidade, o encolhimento, que a gente chama de encolhimento, uma linguajar empresarial aí de estoques, que é roubo, e os danos ou obsolescência, incluído o vencimento, prazo de validade. Olha, pessoal, esse negócio de estocar lá sem ser até o prazo de validade é um complicativo, principalmente se tiver num supermercado, no hipermercado. Complicativo se você passar para frente algo que perdeu o prazo de validade. Dá processo e até criminal, Bom, custo de falta de estoques também, é uma questão que tem que ser analisada, que resulta quando a solicitação de um pedido almoxarifado não pode ser atendido. Aí você tem que recorrer a outras fontes, é mais custo, é mais despesa e é preju, Então você tem que estar ali com essa máxima de não deixar isso acontecer. Você já pensou você pedir, Você joga uma requisição lá para o seu almoxarifado de um produto que você vendeu e de repente não tem lá. Esse custo da falta de estoque é complicado. Se você não passa vergonha com o cliente, você vai ter que se virar. Ou para produzir com relação ao seu estoque de insumos. Então, o custo de falta de estoques ocorre quando um pedido é colocado, mas não pode ser atendido pelo estoque ao qual o pedido foi alocado. Nessa situação é necessário que se atenda a requisição. Palavrinha legal, Palavrinha legal, requisição. O Lucas sabe disso aí, que está lá na Comarco,
né? Quando vem a requisição pedindo o material lá para o almoxarifado, esse material tem que estar lá, não é? Fica estranho, né? Tem um pedido alocado àquela fonte que é o insumo que está lá no almoxarifado. Ou de repente, a gente está falando até da própria matéria acabada. Tem que estar lá no almoxarifado para venda, vem a requisição e aí não tem, é complicado. Certamente apresentará maior despesa. Controle de estoque, gente. Eu quero falar que essa palavra controle, dentro de administração, ela compra o peso do PDCO. Planejar, dirigir, controlar, organizar. Então, na administração, administrativamente falando, essa é uma palavra-chave. E não é à toa que ela está em vários elementos, como que é Venato, como da fonte, vários elementos, não, autores, perdão, né? Então, controle é uma máxima da administração, tá? Então, existem vários métodos para determinar a quantidade de ser estocada, relativa às várias situações da necessidade de material. Trataremos resumidamente, o mais comum é aplicável a maioria das situações de armazenagem. As quantidades de compra excedem as necessidades de estoque a curto prazo. As quantidades de compra excedem as necessidades de estoque a curto prazo. Isto é, há necessidade de estocagem por períodos de tempo mais longos e em vários pontos. É a chamada filosofia de estoque empurrado. Olha só, quando a quantidade de compra excede a necessidade de estoque a curto prazo, excede a necessidade de estoque, a necessidade de estocagem por períodos de tempos mais longos e em vários pontos. Essa filosofia é o estoque empurrado, pessoas. Tá? Vamos fazer umas perguntas aqui, ó. Quanto estoque deve ser mantido nos pontos de guarda? Você tem que saber. Para uma rodada de compra, quanto deve ser alocado em cada um desses pontos? Como deve ser parcelado o excesso de suprimentos entre os pontos de estocagem? Então, esse método de empurrar, quando a quantidade de compra exceder as necessidades de estoque a curto prazo, esse método de empurrar, ele envolve os seguintes passos. Primeiro, é justamente para que não aconteça, né? A realidade é essa. Não tenha que empurrar o estoque. Determine por meio da previsão ou outra forma, previsão. Professor, como é que faz isso? Ora, você pode fazer pelo semestre passado, pelo ano anterior, que é o último exercício fiscal, né? Você tem que fazer previsão. Por exemplo, se você for vender agora em agosto, eu quero fazer uma previsão de estoque para setembro. Aí eu tenho que correr, tem uma série de outras coisas que influenciam, e a gente vai ver aqui para frente, mas a primeira coisa é você olhar janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. Aí vai lá e divide por 6, os 6 meses. É uma média aritmética, né? A gente pode fazer também, por outros tipos, né? Não só com a média. Tem como a gente fazer não só com a média ponderada, com a média aritmética, mas a gente pode se utilizar da média ponderada. Isso aí a gente vai ver, eu vou falar para vocês, tá? Calma aí. Encontre as quantidades atuais mantidas em cada ponto de estocagem. Você tem que encontrar, que é uma questão assim de você fazer um inventário, que a gente vai falar também agora mesmo, inventariado. Encontre as quantidades atuais mantidas. Não é encontrar lá no computador, não, nas planilhas, não. É encontrar lá no ponto de estocagem, tá? Certo? Porque aí você confere, porque pode ser que alguém não deu um lançamento, não deu entrada, não deu uma saída, e tudo isso tem que ser inventariado. Nós vamos chegar lá. Estabeleça o nível de disponibilidade do estoque em cada ponto de estocagem. Quanto que posso dispor, apesar da quantidade do pedido. O nível de disponibilidade. Para você ter uma ideia e falar para o cara assim, ó, você pode até X, tá? Calcule o total das necessidades previstas, mais as quantidades adicionais necessárias. Olha só isso. Olha outra palavrinha, chavão da logística, da questão de materiais. Calcule o total das necessidades previstas, com a previsão lá, mais as quantidades adicionais necessárias para cobrir as incertezas na previsão de demanda, porque ninguém pode prever, gente. Pode haver um êxito orçamentário, uma mudança na economia, aí a gente já entra em micro e macroeconomia, lei de oferta e demanda, mas pode existir uma questão que o seu salário aumentou. Aí a questão das pessoas é, coisa que elas iam comprar só daqui, sei lá, eles iam comprar mais para frente, ela ia construir daqui mais para frente, mas com aquele otimismo da economia, eles vão e faz essa compra agora. Ele antecipa, né? Então essas quantidades adicionais tem que estar lá.
com o risco de não ter muito estoque, mas com o risco também de não perder venda. Então determina também as necessidades líquidas como a diferença entre as necessidades totais e as quantidades existentes. Olha, necessidade líquida, uma nova palavrinha aqui. Necessidades totais e as quantidades existentes. É na flor da palavra conferir, né? Aí depois, 6, parcela o excesso sobre as necessidades líquidas totais. Tipo assim, mas professor, como é que eu vou conferir uma necessidade líquida? Ora, tudo com base, não tem nada de achismo. Tudo com base nos exercícios anteriores, com base na previsão de demanda, com base no planejamento, com base nas metas de venda, com base no que você está vendo, que você está averiguando, que é a questão do inventário, tá? Como a diferença entre necessidade total e as quantidades existentes. Aí a gente chama de líquida, porque você diminui uma total de uma existente, tá? Parcela o excesso sobre as necessidades líquidas totais entre os pontos de estocagem na base da taxa de demanda média em cada um deles. É o que eu disse agora mesmo, tá? Com base na taxa da demanda média. Taxa de demanda média. Soma as necessidades líquidas e a proporção de quantidades excedentes para encontrar a ser alocada a cada ponto de estocagem. E tá vendo? É tranquilo, é pacífico, é de boa, mas tem que ter atenção. Tem que analisar, porque gestão não é brincadeira. Gestão é algo sério, é algo responsável. E se você estiver à frente de um estoque, você pode ter certeza do seguinte: não faz bobagem não. Analisa, homologa, vê o que você pode, vê o que você tem, confira, não dá bobeira não, né? Porque uma grande venda aí que você pode perder, ou um grande produto aí que você pode perder, né, por questão de controle, aí você se enrola. Então, funções e objetivos de estoque. Objetivos e funções. A definição de estoque pode-se dizer que é a acumulação armazenada de recursos materiais em um sistema de transformação. É um chavão. É uma acumulação armazenada, porque você tem que armazenar no local propício, de recursos materiais em um sistema de transformação, porque você está a produzir. Você pega o insumo e transforma, pega a matéria-prima e transforma em produto acabado. Pode-se também descrever que é qualquer recurso armazenado. Mas esse qualquer recurso armazenado, como objetivo, a definição de estoque, ele é um pouco parco, né? Então, eu prefiro dizer que é uma acumulação armazenada de recursos materiais em um sistema de transformação. Fica mais completo e complexo, porque é complexo mesmo. Por que existe estoque, gente? Já disse, por existir uma diferença entre o ritmo, a taxa de fornecimento e demanda. Se fosse igual a taxa de fornecimento e a demanda, nunca existiria estoque. Mas, pessoas, eu nunca sei quem vai comprar, a hora que vem, quem vai pedir, a hora que vai pedir, a hora que vai requisitar. Eu não sei. Então, é muito complexo. Também não poderia saber. O bom seria, né? Atuar no just in time. A gente vai falar sobre isso aqui. O bom seria. O bom seria se realmente assim o fosse. Mas não é assim. Não é assim. Porque a gente tem que entender que de uma hora para outra pode haver um... Sabe aquele negócio assim de que numa novela, uma determinada atriz, ela vestiu um casaco lá e tal, né? Vamos falar de um trem assim que alguns podem até lembrar. Tinha uma tal de Xuxa, uma apresentadora, Xuxa Meneghel, que ela ia lá para apresentar um programa infantil, e no outro dia as crianças estavam tudo com aqueles lacinhos que ela usava, com aquelas pantomimas, com aqueles troços. Era uma bagunça isso. Então você não sabe. Aí de repente aparece, vira uma moda, entende? Vira um modismo. Alguém importante, um Neymar da vida, um Messi, aparece lá com uma camisa, aparece com um produto eletrônico, um celular. E aí no outro dia todo mundo vai lá comprar esse celular. É desse jeito, existe modismo, existe uma série de ditames que ditam essa coisa de demanda e oferta, até previsões, por exemplo, de melhora na economia, ou piora, que vai fazer com que o estoque fique aumentado, né? Então, a gente tem esse time aí, ó, entre a taxa de fornecimento do processo de entrada e a taxa de demanda do processo de saída.
originando essa coisinha chamada estoque. Lembrando que o estoque deve ser, em muitos dos produtos, armazenados no local exato, né? Só para vocês nunca perderem esse fio da meada entre estoque e armazenamento. Estoque físico, estoque lá no computador. Estoque físico é aquele que você chega lá, você toca, você palpa. Agora, existe estoque de serviço, professor? Não, porque o serviço é intangível. O que você pode fazer é, em quantidade de horas, você calcular quanto tempo você vai depender, é uma outra coisa, mas isso, aí você faz uma previsão de que você pode atender em termos de serviço. É uma outra história, mas na frente a gente entra nisso. Quando a taxa de fornecimento excede a taxa de demanda, ó, quando essa taxa de fornecimento excede a de demanda, aumenta esse estoque. Quando a taxa de demanda excede a taxa de fornecimento, o estoque diminui. Os grandes esforços são para ter o casamento das taxas de fornecimento e demandas. O just in time, no tempo certo, no inglês, no tempo, né? Bom seria isso, igual as colhedoras de café da TDI, né? Um equipamento que tem um custo de 600 mil reais. Eles vendem eles lá para 1 mil reais, porque tem que prever, 1 milhão de reais, perdão, porque tem que prever, inclusive, uma série de coisas, seguro, devolução, uma série de coisas, problema, manutenção. Então tem que dar um time capital, uma folga de capital para não dar problema. É mais ou menos isso mesmo, 600, 60% do custo diluído em 40% em termos de lucro sobre o valor, né? Aí, as colhedoras, por exemplo, o cara, isso não pode ficar parado muito tempo, 1 milhão de reais, né? Então, eles tentam vender no just in time. Eles fabricam já para o produtor rural comprar. Bom seria, mas é complicado, é muito complicado vender no just in time. Não há como não, sabe? Todas as empresas tentam. É um processo assim que deve ser mensurado e tentado alcançar, mas é complicativo isso, tá? Não é assim não. A demanda e a oferta não funciona do jeito que a empresa quer. Eu vou produzir para o cara comprar a hora que eu acabar. A hora que virar produto acabar, chegar alguém, puf, levar. Não é assim. Bom seria se fosse, né? Bom, funções então. Funções aqui, ó, entrando aqui objetivos e funções. Funções. Vamos ver aqui. Maximizar o efeito do equilíbrio entre a demanda e fornecimento, produção versus vendas. Porque se vender uma quantidade enorme, sem avisar, sem ter conversação, aí produção vai ter que comprar insumo, aí compra fora do preço normal e complica. Então tem que maximizar esse efeito, esse equilíbrio entre demanda e fornecimento, tá? Objetivo, otimizar o investimento em estoque, né? Justamente isso, que é o que vai sobrar, né? Aumentando o uso eficiente dos meios internos da empresa, minimizando as necessidades de capital investido, tá? Tipo de estoque, gente. Olha só, as palavrinhas explicam-nos, né? Explica para nós o que são. Mas vamos analisar sobre a ótica da interpretação segura, tá? E eu gosto sempre que vocês façam pesquisa, eu falo isso. Pesquisem, pesquisem, pesquisem sempre, né? Então, mas só das palavrinhas, de repente, você não vai saber chegar à teoria. Então, vamos entender no cerne da coisa, tá? Vamos tentar jogar isso uma praticidade. Ó, tipo de estoque, nós temos 4 tipos de estoque. O isolador, o de ciclo, o de antecipação e o de canal de distribuição. As palavrinhas contam sim, mas para não ter erro, o isolador é o chamado estoque de segurança. Seu propósito é compensar as incertezas entre o fornecimento e demanda. Gente, eu tenho que ter um estoque isolador, ele está lá isolado. Ele está não agregado à demanda e à oferta. Ele está agregado a uma possível falta. Ou seja, a palavra isolada, eu quero que funcione para vocês como se fosse, por exemplo, eu tenho aqui, né,
na minha casa um custo mensal de alimentos. Vamos falar sobre o arroz, né? Eu gasto 6 pacotes de arroz por mês. Beleza. Aí eu vou comprar só os 6? Não. Eu vou comprar uns 7 a 8, porque eu posso ter visita inesperada, né? Então é um custo ficar gastando gasolina. Pensa como empresa, você como cidadão comum, normal, do dia a dia. Se você já gastou gasolina, já faz a coisa certa. Já traz do supermercado uma quantidade, tendo estoque de segurança junto. Eu estou dando uma margem real das coisas para vocês, para ficar mais fácil analisar. Então, é chamado estoque de segurança. Seu propósito é compensar a incerteza entre fornecimento e demanda. Aqui em casa mesmo. Pode ser que chegue um filho, pode ser que chegue um parente, né? E aí, se eu ficar comprando sem... Até na compra tem que ter planejamento. Aí chega 10 dias, nossa, o arroz já acabou. Aí eu tenho que correr lá, compro mais um. Aí chega mais 20 dias, nossa, acabou aquele um. Não, já vou de uma vez e compro com um estoque isolador lá. Uns 2 pacotes de arroz a 3 a mais. E até, nós não temos inflação, né? Mas é bom que você economiza. Economiza tempo, economiza dinheiro com relação ao seu combustível que você gasta lá no supermercado, né? Bom, estoque de ciclo. Para falar, professor, eu compro para eles entregar. Mas pode saber que o preço de entrega já está no preço do material, lógico, tá? Mas tem um negócio também, né? Quando você vai, você escolhe, você vê preço. Se você analisar aí a empresa não tiver mostrando os preços normais para você, chega lá em um outro, por questões de centavos, você tem um aumento ali, ó, fatal, né? Que te tira do processo de você poder até aumentar sua compra. Tá? É uma coisa assim que é intrínseca. Então, ir ao mercado não é ruim, não. Pesquisar preço, né? Pode pesquisar por telefone, sim, mas ir lá e olhar, porque tem a questão da qualidade também. Aí da perecibilidade, olhar, né, o tempo que está estocado, aquele arroz. Né? Sempre tem um jeitinho que mesmo dentro da embalagem você dá uma palpada, assim, esfregada nas mãos naquele arroz, ver se não esfarela. São questões que as empresas também tomam o cuidado, né? Ok? E lá no Plantão do MIT a gente vai conversar mais sobre isso. Eu quero que cada um dá uma olhada nesse tipo de planejar comprar, de planejar abastecer sua própria casa. Estoque de ciclo, um ou mais estágios no processo de operação, não podem fornecer todos os itens que produzem simultaneamente. Exemplo. Um exemplo que eu trouxe para vocês aqui é um exemplo banal, assim, tranquilo. Para vocês entenderem que uma padaria faz 3 tipos de pães usando o mesmo processo. Sabe? Por que usa o mesmo processo, professor? Poxa, para não gastar, né? Para não ter... É bom padronizar um processo que faça os 3 tipos mudando coisinha básica, né? Então não dá para fazer os 3... ela faz 3 tipos diferentes de pães e que eu uso o mesmo processo, não dando para fazer os 3 ao mesmo tempo. Porque vai mudar uma coisinha simples ou outra dentro daquele mesmo processo. Então, quando faz um volume, deve suprir esses ciclos de produção dos demais. Entendem? Então, é a mesma questão do estoque de ciclo. Né? Ou seja, trocando em miúdos, estoque de ciclo é quando você analisa a questão cíclica do produto. Melhorando essa questão, por exemplo, fabricação de blusa de frio. No calor, eu tenho que ter o estoque, mas não como na época do frio. É isso aí, tá? Estoque de antecipação, por exemplo, compensar diferenças de ritmo de fornecimento em períodos sazonais. Agora, estoque de antecipação, esse exemplo que eu usei no estoque de ciclo, esse de antecipação fica mais fácil de entendimento ainda. Por exemplo, fazer chocolate somente na Páscoa, é produzido ao longo do ano, à frente da demanda, estocado até a necessidade, né? Você tem um custo e esse custo é menor do que se for fazer lá na época onde os insumos aumentam, tá? Estoque de canal de distribuição. Estoque de canal de distribuição já tem a ver com CD, canal de distribuição. Existe porque o material não pode ser transportado instantaneamente entre o ponto de fornecimento e o ponto de demanda.
é estoque em preparação ou em trânsito. É aquele que está entre o local de fabricação e o ponto de varejo ou de atacado. É o chamado estoque de canal. Então você tem que saber também, né? Olha, eu não entrego pessoalmente a minha mercadoria. Então, quando eu fabrico, eu vou colocar lá numa transportadora que vai levar isso para mim até o ponto de atacado de varejo ou um distribuidor. Não um distribuidor, um CD. Aí eu tenho que saber o que está lá com ele, né? Porque de repente existe uma compra just in time, na hora. Aí eu ligo para ele e falo, opa, tem um sujeito que veio aqui, ó, pera aí, não põe no varejo no atacado, não, ele quer isso aí. Uma compra direta, vamos dizer assim. É muito difícil existir, né, gente? Mas tem gente que corre atrás, né? Então, você tem que saber o estoque que você tem lá no canal de distribuição, nada mais do que isso. Bom, política de estoque. A gente está falando aí na página, para mim que está no 12, mas pode ter um efeito diverso aí na hora da impressão, né? Política de estoque. As políticas de estoque estão diretamente ligadas ao planejamento. Página 12, eu acredito. Né? Ou página 3, tem que olhar aí direitinho, tá? As políticas de estoque estão diretamente ligadas ao planejamento da organização, ou seja, ligados ao que a organização deseja, suas metas, seus objetivos, suas ações desenvolvidas para que as mesmas sejam atingidas. Gente, olha, é PDCA puro, planejar, dirigir, controlar, organizar. Agora mesmo nós vamos entrar no controle. Olha, a questão de planejar está intrinsecamente ligada à política de estoque. Então, a gente pode dizer que essas políticas estão ligadas ao quê em relação a estoque e armazenamento? Metas de empresa quanto ao tempo de entrega dos produtos ao cliente, você tem que mensurar isso. Definição do número de depósito e almoxerifado da lista de materiais a serem estocados nele, você tem que ter isso. Até que nível deverão flutuar? A palavrinha é diferente, flutuar. Professor, por quê? O que é isso, flutuar? Levitar? Não, Joãozinho. É porque os estoques é natural essa flutuação. Porque ele atende uma alta ou baixa de vendas. Ou uma alteração do consumo, como eu já falei. De repente as pessoas, tiver aumento salarial, corre lá e compra. Né? Então essa flutuação você tem que entender ela e até prevê-la. Tá? Então até que nível deverá flutuar os estoques? Você tem que saber disso. Até que ponto será permitida especulação? Olha, outra palavrinha, especulação. O que é especulação? Quando você compra antecipado, né? Igual quando você pega um capital, ao invés de investir ele, você coloca aí num RDB, uma bolsa de valores, você está especulando. Você está fazendo dinheiro gera outro dinheiro. Isso é feito também em relação a estoque. Até que ponto será permitida especulação com estoque? Fazendo compra antecipada com preço mais baixo e eu comprando uma quantidade maior para obter desconto? Né? Aí você vai lá fora daquele prazo, você pede o seu fornecedor e fala assim, não, peraí, eu vou comprar essa quantidade aqui, você me dá um desconto? E lógico, vai ter a flutuação no seu estoque, a maior, né? E aí você tem que ver se compensa ou não, certo? Se aquele desconto, mas você tem o prejuízo de ter estoque, de ter seguro que eu já falei para trás, segurança, risco, né? E o outro aí é definição da rotatividade dos estoques. Nós vamos fazer, inclusive, algumas formulazinhas mais à frente aí. E dimensionamento de estoques. Depende de quê? Dimensionamento de estoques, né? Depende de quê? Ora, depende do capital que você tem, né? Que você vai investido. Depende da disponibilidade desse estoque, dos custos incorridos e do consumo ou demanda. Então, esse dimensionamento de estoques, né, que é essa rotatividade que entra e sai, esse dimensionamento depende do capital investido que você tem, disponibilidade desse estoque e os custos incorridos, consumo ou demanda. Aí a gente tem o retorno sobre o capital, analisando a questão do estoque. Lá com o professor Paulo, vocês devem ter visto, né, que o retorno sobre o capital é lucro sobre o capital investido. É a margem de lucro sua sobre o lucro que você teve, sobre o capital que você investiu. E ao mesmo tempo, quando eu falo em estoque, eu tenho que colocar palavrinhas venda. O retorno de capital lá dentro da questão de vendas é lucro vezes as quantidades vendidas sobre as quantidades vendidas vezes o capital empregado. Tá? Isso aqui vocês precisam decorar.
Isso aqui vocês precisam ter na cabeça. Retorno de capital lá, em relação a essa questão de giro de estoque, é a questão de lucro vezes vendas sobre vendas vezes capital. Lucro vezes vendas sobre venda vezes capital. Decorem, tá? Princípios básicos para o controle de estoques. Ô, pessoal, olha, é a questão dos verbos no infinitivo, né? Infinitivo. Nós temos infinitivo, gerúndio, particípio, lembrando de português, né? É os terminados em R, né? A flor da questão da palavra, ó. Para organizar a gestão de estoque, devemos determinar, olha a palavrinha chave, olha que verbo chave, né? Eu determino, tu determinas, ele determina, nós determinamos, vós determineis, eles determinam. Eles determinarão, perdão. Se for futuro, né? Eles determinam. Determinar o que devem permanecer em estoque em número de itens. Ó, então, para boa gestão de estoques, tem que determinar o que deve permanecer em estoque em número de itens. Número de itens. E, lógico, em valor também. Mas em número de itens é fundamental. Determinar quando, ó, precisa de verbo aqui de intensidade. Quando se deve reabastecer os estoques? A periodicidade. Quando você tem que correr lá e prover. Tá? Suprir, ressuprir. Determinar quanto, ó, palavrinha-chave, advérbio. O que? Quando, né? De modo, de tempo, de número. Então, determinar o que deve permanecer em estoque no número de itens, determinar quando, em relação a tempo, se deve reabastecer os estoques, reabastecer os estoques, que é a periodicidade. Determinar quanto de estoque será necessário para um período pré-determinado. Acionar o departamento de compras para aquisição de estoque. Aí é a questão de você ter o time certinho para você fazer isso, para não incorrer em problema. Receber e armazenar. Receber, armazenar e atender os materiais estocados de acordo com as necessidades. Sim, né? Porque a empresa ela tem lá um padrão, mas pode ser cíclico, né? Controlar os estoques em termos de quantidade, valor e fornecer informações sobre posição de estoques a qualquer hora, né? Olha o Lucas aí na Comarco, né? De repente chega lá o gerente, né? E está pressupondo que houve um aumento do material de construção, as pessoas estão construindo muito, várias pessoas aí com a previsão de chuva agora trocando telhado. Ô Lucas, quanto que eu tenho de telhas lá? Né? Telhas tal, telhas plan, telha, né? Aí o Lucas tem que saber, tá? Então ele tem que controlar isso. Manter inventários periódicos. Inventários. Essa coisa de inventário, gente, é justamente para você conferir o que está lá no seu sistema, no papel, com o que está lá em cima, lá, seja em cima, seja embaixo, seja no pátio. Eu não sei onde que é guardado isso, né? Lá no local e mesmo no Almox, no caso de insumos e pequenos outros subprodutos. Para avaliação das quantidades e estados dos materiais. Olha só, estado dos materiais estocados, que pode ser telha lá que de repente deu um problema, o cara na hora da operação quebrou 2, quebrou 3. E aí você tem que identificar e retirar do estoque os itens obsoletos e danificados, tá? E, gente, tipos de estoque de materiais, né? Isso aqui é muito básico. Releiam, tá? Tipos de estoques de materiais. A gente tem que saber que existe a matéria-prima, que é os materiais básicos necessários para a produção do produto acabado. Ou todos os materiais são agregados ao produto acabado. Matéria-prima é lá, é na questão bruta, do jeito que veio da natureza. Exemplo de móveis, a madeira. Madeira que está ali para ser trabalhada e virar produto acabado. Produto em processo, aquele estoque de todos os materiais que estão sendo usados no processo fabril. Ter tudo ali, por exemplo, os pregos, as fixadeiras, os fixadores, né? Tudo, enfim, que faz com que essa mesa vire um produto acabado. E o produto acabado é a mesa em si. Como a gente falou de móvel aqui, a matéria-prima madeira, produtos em processo tem os pregos, tem as canaletas, tem os suportes, né, etc. E peça e manutenção, né? São itens de reposição em caso de quebra ou manutenção preventiva. É dada a mesma importância que é dada a matéria-prima, por não aceite interrupções no processo por falta de peça de manutenção. Então você tem que ter as peças de manutenção ali. Você tem, por exemplo,
uma esteira de produção. Ali naquele caso, ali dá uma emperrada, alguma coisa, quebra, você tem que ter lá as peças para fazer a manutenção daquele PA, aquele produto acabado, para que você não perca dinheiro. Aí você tem que fazer essa questão, né? Bom, pessoal, aí depois a gente vai ver na próxima aula, eu vou ficar por aqui, para não ficar muito, né? Para a gente dar aquele time. Mas, lá no plantão do Meet, a gente vai conversar, tá? Na próxima aula, mesmo hoje, a gente vai começar lá no plantão do Meet a ver isso aqui, porque a gente tem que pegar uma videoaula, fazer a interpretação da videoaula, ver as dúvidas, depois continuar no Meet e até pedir que vocês respondam algumas coisas, então é a questão da avaliação. Mas custo de estoques também, entra num processo muito importante, que todo gestor, todo futuro técnico em administração tem que entender. E esse armazenamento de materiais gera custos como juros, depreciação, vamos falar, aluguel, vamos falar, equipamentos, obsolescência, deterioração, seguros, conservação e salários, tá? E tem as modalidades que eles são, né, como se fosse uma contabilidade investidos. Mas vamos ficar por aqui agora, lá no Meet a gente fala sobre esse item 5.2 e as modalidades deles para entrar em custo de armazenagem, né? Tem as formulazinhas, tranquilo, igual lá de trás, igual retorno de capital. E vão lendo, vão pesquisando, isso é importantíssimo. Então até o plantão do Meet, pessoas, até o plantão, não deixem de estar lá, porque eu vou começar agora a fazer esses processos avaliativos para valer lá dentro dos 15 pontos de trabalho, tá? Ok? Fechado? Até o plantão do Meet. Um abraço em todos vocês. Até lá! Aguarde todos, sem exceção, por favor. Ok? Um abração, até lá.